Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, e também para iniciarmos um novo livro da Bíblia, né, meu amor? Sim, hoje nós vamos iniciar com vocês a leitura do profeta Ezequiel. E queremos te convidar, tanto você que já tem acompanhado conosco essa meditação diária, quanto você que talvez esteja assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio no podcast Família e Fé pela primeira vez, nós convidamos a se unir a nós e desfrutar de novas percepções da revelação de Deus. Eu diria que Ezequiel é um profeta muito doido. Nós vamos ver visões, revelações que ele teve que são totalmente fora do comum, até mesmo para muitos de difícil entendimento, visões que parecem confusas, mas na verdade nós vamos ver que Ezequiel nos revela o Jeová Shammah, o Deus que está presente. Ele vai mostrar quem Deus é, como Deus se manifesta cuidando do seu povo, como ele tem planos de julgar tudo aquilo que se levanta contra o estabelecimento do reino de Deus, fazendo paz e justiça, e ele vai trazer também uma palavra de esperança, nos apontando tanto visões apocalípticas, como no final do tempo Deus vai restaurar toda a criação consigo mesmo a um relacionamento de comunhão, como ele vai apontar para o Gênesis, assim como no Éden havia um estado de inocência e de comunhão entre Deus, não apenas com o homem, mas com toda a criação. Ezequiel traz revelações muito lindas do caráter de Deus e do cuidado de Deus para com o seu povo. Então, se una a nós, são 48 capítulos, nós vamos gastar aproximadamente 6 semanas e te convidamos a aprender mais sobre o Senhor e os planos dele para a nossa família com a leitura do profeta Ezequiel. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse Amém. dia, essa semana, e também que o Senhor abençoe esse novo livro, essa nova leitura. Se você que está aqui pela primeira vez ou tem estado recente ou há bastante tempo, nós convidamos a vocês a ficarem conosco do início ao fim, para nós vermos todo como vai desencadeando essas profecias, como Deus vai se revelando através do livro do profeta Ezequiel. Então vamos orar, pedir ao Senhor entendimento e bênção sobre esse novo ciclo que nós iniciamos hoje. Amém, Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que está conosco e nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós apresentamos a Ti essa nova semana, esse novo dia, Pai, e essa nova leitura que nós começamos hoje do profeta Ezequiel. E pedimos, Pai, não somente hoje, mas durante todo o tempo que nós estaremos lendo o profeta Ezequiel, abra os nossos olhos para ver, Pai. Abra o nosso entendimento. Ajuda-nos a compreender a mensagem específica que o Senhor tem para cada um de nós. E nós colocamos os nossos corações abertos, Pai, a receber, ainda que pareça diferente, confuso, mas nós sabemos que a Tua palavra, Pai, é poderosa e a Tua palavra não volta vazia. Então que o Senhor fale conosco e tenha liberdade em toda a leitura, Pai, do profeta Ezequiel, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos iniciar então a leitura com Ezequiel capítulo 1. Só mais um breve comentário. Ezequiel era um sacerdote, ou seja, ele era um judeu da descendência da tribo de Levi, e ele foi levado quando ele tinha cerca de quase 30 anos, junto com os exilados de Jerusalém, onde ele vivia, para a Babilônia, quando Nabucodonosor e o exército da Babilônia levou cativo o povo de Judá para a Babilônia. E ali na Babilônia, perto de um rio que ele denomina como Rio Quebar, ele vai ter visões de Deus, ele vê a glória de Deus. Essa é a visão inicial que nós vamos ver hoje, com os seres viventes que estão ao redor do trono de Deus, mostrando que a presença de Deus não se limitava àquele templo que estava em Jerusalém. O Senhor veio, por isso ele revela Jeová Shammah, o Deus que está presente, mesmo lá no exílio, mesmo no momento de sofrimento do seu povo. Deus aparece para Ezequiel para se revelar e trazer palavras de orientação, chamado ao arrependimento e promessas de esperança e glória para o futuro do seu povo. Amém. Então acompanhe conosco, diz assim, Ezequiel capítulo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus.
ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Quando diz foi no 30º ano, a tradução também poderia ser foi no meu 30º ano, ou seja, Ezequiel, que aqui é identificado como um sacerdote, estava completando 30 anos de idade, ou tinha em torno de 30 anos de idade, a idade em que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, a idade em que os sacerdotes começavam o seu exercício sacerdotal. Mesmo Ezequiel estando lá na Babilônia, Deus lhe deu a oportunidade de exercer o seu ministério, longe da cidade de Jerusalém, fora do templo onde eles exerciam esse ministério. O Senhor vem, se revela a Ezequiel, ele dá uma incumbência de, além de ser um sacerdote, também ser um profeta do Senhor. Verso 4, que ele começa a detalhar a sua primeira visão do Senhor. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, e aqui Ezequiel está falando dos querubins, muitos comentários identificam esses 4 seres como seres angelicais, mas observe que eles não são anjos, não são mensageiros do Senhor. Os querubins são seres que guardam a presença do Senhor, que em vários textos das Escrituras, como o Salmo 99, a visão de Isaías 6, mesmo no Novo Testamento, no Apocalipse, capítulos 4 e 5, mostram esses querubins como aqueles que estão o tempo todo ao redor da presença de Deus. Eles não são anjos, porque anjos não têm asas. Os querubins têm cada um 4 asas e eles estão ao redor do trono de Deus. Não são mensageiros, são chamados seres viventes que estão o tempo todo ao redor do trono de Deus. E assim Ezequiel começa a detalhar a sua visão do trono de Deus que está acima desses querubins. Quanto à aparência dos seus rostos, lembre-se, cada querubim tinha 4 asas e 4 rostos. Os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Que visão! Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam do outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando moviam. Os seres viventes pareciam um carvão aceso, imagina uma brasa de fogo. Eles eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Dá a entender que essas rodas que representam a onipresença de Deus, Deus que está presente em todos os lugares, ele orientava e guiava esses seres viventes. Esses olhos ao redor dessas rodas representam a onisciência de Deus, o fato de que Deus vê e conhece bem todas as coisas. Quando os seres viventes se moviam, as rodas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam.
E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi um ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda que sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Ezequiel ouve então uma voz. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. Então, sobre essas rodas e sobre esses seres viventes gloriosos, o Micael até nos perguntou qual seria a dimensão. Ezequiel não coloca aqui a dimensão, se eram seres pequenos ou grandes, mas ele diz que acima dessas rodas, acima desses seres viventes, ainda acima da abóboda, havia um trono de safira, e bem no alto, aqui representando a onipotência de Deus, o fato de que o Senhor reina sobre todas as coisas, que Ele tem domínio e poder sobre tudo que nós podemos imaginar. Sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo. Era uma luz brilhante que o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E amanhã, no capítulo 2, nós vamos ouvir o que Ezequiel ouviu dessa voz que ele falava, dessa visão do trono. É claro que a pessoa que Ezequiel vê sentado nesse trono é o próprio Jesus. Aqui uma visão do Senhor, que é Jesus, sobre o trono de glória, sobre os seres viventes, sobre as rodas. E assim começa o livro de Ezequiel. Como disse no início, por mais que possa parecer confuso e estranho, Ezequiel, inclusive, é chamado 90 vezes nesse livro Filho do Homem, para mostrar a sua humanidade, comparado com a transcendência das visões espirituais e tão extraordinárias que ele tem. Por mais que esse livro possa parecer um tanto confuso e simbólico, ele vai nos revelar vários traços do caráter de Deus e do cuidado de Deus para com as nossas famílias. Então nós estamos muito animados a ver essas visões, essas simbologias, essas ilustrações e até mesmo representações, atos proféticos que Ezequiel vai demonstrar com a sua própria vida para nos ensinar mais de Deus. Observe, se você quer conhecer mais o Senhor, eu e a Rafa, nossa família, queremos conhecer mais de Jesus. Nós não podemos ficar apenas lendo o Salmo 23, os textos como os Evangelhos, João 15, que são textos tão preciosos. Entendo o que eu estou dizendo. Esses são textos valiosos, sagrados, assim como o livro do profeta Ezequiel. E por isso mesmo nós te convidamos a aprofundar-se um pouco mais no seu conhecimento de Deus, saindo dos textos que você está acostumado a ler e explorar conosco esses escritos do profeta Ezequiel, através dos quais nós podemos conhecer mais o nosso Deus. A nossa oração é para que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para conhecermos a Deus mais profundamente, mais pessoalmente, como nós nunca experimentamos antes. E toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então não são só os textos, parece mais confortável ler aquilo que nós já conhecemos, ou aquilo talvez que é mais claro e aparentemente mais simples, mas é muito importante que nós possamos conhecer por completo a palavra de Deus, saber como Deus se comunica de forma diferente com seus servos e reconhecer que Ele se comunica também de formas diferentes conosco. Então nós estamos com muitas expectativas do que Deus vai falar, ministrar, revelar. Talvez você já tentou várias vezes ler os profetas, o livro dos profetas, mas parava no meio, e nós convidamos a você a continuar firme conosco e nós finalizarmos e recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então vamos orar, consagrando essa semana, todo esse tempo ao Senhor. Sim, apresente ao Senhor agora os seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você.
Meu Pai, nós te damos graças, Sim, porque o Senhor. Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que criou e sustenta todas as coisas. Um Deus que está presente mesmo em meio ao nosso sofrimento e às nossas Senhor. dificuldades. Deus que é fiel, Deus que é glorioso, todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, que se move em todos os lugares e que pode todas as coisas. Amém, Pai. Muito Oramos ao obrigada. Senhor, que é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos te pedir ou mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Ao Senhor, Pai, damos graças e glória, consagramos a nossa família e entregamos cada motivo de oração que agora são apresentados diante do Senhor. Amém, Receba, Senhor Pai, esta Jesus. pessoa que está orando conosco, nós te pedimos. Receba a sua família, cada nome, cada assunto que essa pessoa coloca diante do Senhor. Pedimos que o Senhor contemple e responda Pai, cada um pedido de de acordo oração, com Pai. a sua necessidade, com a sua Amém, realidade. Senhor, em nome de Pedimos que o Senhor Jesus. seja presente na vida dessa pessoa nesse dia de hoje, nessa nova semana que iniciamos, que o Senhor traga paz ao seu lar, sabedoria para as decisões a serem tomadas. Amém, E especialmente hoje te pedimos novas revelações de quem o Senhor é e de Amém, como meu o Pai. Senhor está cuidando das nossas vidas, Que assim presente seja. conosco em todo momento. Seja bem-vindo em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Sim, meu Pai. Seja bem-vindo em nossos lares. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora e a sua família e oramos com ações de graças e fé. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Graças Deus a abençoe Deus. muito a semana. Nós amamos vocês. E agradecemos também, né, por compartilhar com alguém de quem você se lembra agora essa nova leitura. Né? Sim, e nós também agora estamos retornando ao nosso horário original, que é 6 horas da manhã daqui de Austin e que dá 8 horas do Brasil, né? Isso, 8 horas da Brasil. manhã do Brasil. Então, se você quer entrar ao vivo conosco, nós estamos. Se você está nos Estados Unidos no horário central, é 6 horas da manhã. E se você está no Brasil, 8 horas da manhã. Se você está em outro lugar do mundo, só vê aí no relógio, né, que horas que é isso. Que é 6 horas do horário central dos Estados Unidos e 8 horas do horário de Brasília no Brasil. Sim, te convidamos a acompanhar conosco, então, a partir de hoje, a leitura do livro de Ezequiel. E a cada dia nós pedimos ao Espírito Santo entendimento, lemos um trecho das Escrituras meditando com você e oramos pelas nossas famílias. Esse é o propósito, a visão que Deus nos deu para o que chamamos meditação diária, Família e Fé. Você pode acessar esse conteúdo no nosso canal no YouTube, Família e Fé, ou então no podcast Família e Fé, em qualquer plataforma digital e também nas nossas redes sociais. Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês.